E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. E nesse podcast, o podcast 148, estamos numa série. A série é A Bíblia Responde Melhor. Falamos no podcast anterior que a Bíblia responde melhor quem somos. Nesse podcast, a questão é essa: como e quando os primatas se tornaram seres humanos? Esse título é o mesmo título que eu encontrei outro dia pesquisando na internet. Uma associação de cristãos no Brasil fez um radar prospectando escritores. Inclusive, oferecia recursos para que esses escritores escrevessem as suas obras. Olha só. E saiu um anúncio de algumas obras vencedoras. E a primeira obra que eu encontro lá tinha esse título. Então, essa associação de cristãos no Brasil está financiando um livro que será escrito com esse título: Como e quando os primatas se tornaram seres humanos. Essa é uma grande questão, não é? Uma pergunta. Mas será que seriam homens que responderiam melhor essa questão? Será que a ciência que responderia melhor essa questão? Ou será que seria a Bíblia? Bom, a tese desse podcast, obviamente, a Bíblia e a ciência, é que a Bíblia responde melhor como e quando os primatas se tornaram seres humanos. Por quê? Que em Gênesis 1, 26 a 28, começamos a encontrar a resposta. Está escrito lá, em Gênesis 1, de 26 a 28, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade se reúne e decide fazer o homem à sua imagem e semelhança. Que ele então domine sobre os animais. Então parece que a resposta de como e quando pode ser encontrada em Gênesis 1, de 26 a 28. Como e quando os homens surgiram, será que surgiram pela transformação de primatas, que se tornam agora humanos? Parece que a Bíblia diz o contrário. Fomos feitos prontos. Em Gênesis 2:7, por decisão da Trindade. Em Gênesis 2:7 está escrito assim: Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Em Mateus 19:4, o próprio Cristo assim diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Olha só, a Bíblia então é muito clara. Poderia citar vários e vários outros versículos, passagens da palavra de Deus, que deixam muito claro como e quando o homem foi formado. E que ele nunca se transformou em humano a partir de primatas. A Bíblia é clara, a Trindade se reúne e diz: façamos o homem. E Deus, eu brinco, é como o cara do Bamerindos, não sei se você se lembra daquela propaganda. Na realidade, era uma inserção no jornal que dizia assim: vamos mostrar gente que faz, e faz bem feito. Deus é assim também. É gente que faz e faz bem feito. Quando Deus diz façamos o homem, você acha que faz algum sentido? Tem alguma lógica? Um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que decide fazer o homem, esperar ao longo de milhões e milhões de anos, que é um processo natural, vá lá criar uma ameba, que aquela ameba evolua, que ele faça e não goste, porque outro dia estava assistindo uma palestra também, nessa mesma linha, dessa mesma associação, dessa mesma linha, desse título, dessa obra que está sendo escrita,
E ele disse assim: olha, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou. A primeira versão ele não gostou, por isso que nós temos tantos hominídeos extintos no registro fóssil. Aí depois a versão 2.0 ficou um pouco melhor, mas ele não gostou ainda. Ele fez a 3.0, a 4.0, a 5.0, até que ele gostou e viu que era bom. Imagina, será que Deus é assim? O Deus que você cultua seria assim? Será que Deus, a descrição de Deus, os atributos de um grande Deus, bateriam com esse tipo de processo lento, gradual e sucessivo, por tentativa e erro? Absolutamente não. Acho que você concorda comigo. Deus é como o cara do Bamerindos, decide fazer, vai lá e faz. E faz bem feito. Faz no ápice da perfeição, majestade. A Bíblia diz que de honra e glória ele nos coroou, ele nos fez um pouco abaixo dos anjos. E Jesus joga pá de cal nessa hipótese de que primatas se tornaram seres humanos, se tornaram humanos. Quando ele diz, não tem deslido, não tem deslido. Então, o autor que está escrevendo essa obra, eu queria mandar uma mensagem para você. Você vai escrever, então, uma obra como e quando os primatas se tornaram seres humanos, não vai? A associação que financia essa obra queria mandar uma mensagem para vocês. Vocês estão pagando para que essa obra seja escrita, como e quando os primatas se tornaram seres humanos. Então, eu vou repetir para vocês as palavras de Cristo. Não tem deslido. Vocês não têm lido na Nature, na Science, nas publicações científicas mais recentes, de que não há nenhuma possibilidade de que teríamos evoluído de chimpanzés. Somos 100% diferentes. No genoma, no proteoma, no cromossomo Y, na fala, no raciocínio. Nosso cérebro é 4 vezes maior, nós temos um chip de fala, nós somos mais altos, nós temos toda uma estrutura corporal totalmente diferente. Todas as evidências científicas publicadas em artigos da Nature, na Science, na literatura científica, mostra claramente que não há nenhuma possibilidade de termos se tornado humanos a partir de primatas. No registro fóssil, as formas transicionais não estão lá, todos os hominídeos já caíram. O Homo naledi, o mais recente, foram fazer a datação com carbono 14, deu 10 vezes mais recente do que poderia. A Lucy, todos os hominídeos caíram. Então não tem deslido, não tem deslido, não tem deslido. Jesus repete aqui, por mim, estou repetindo o que Jesus falou, que no princípio, no início de todas as coisas, no sexto dia da criação, em Gênesis literal, não tem deslido que no princípio o Criador os fez, homem e mulher. Então, primatas não se tornaram em seres humanos, a Bíblia deixa muito clara. E se perguntarmos para a ciência, como já discuti aqui, somos 100% diferentes dos chimpanzés. A fala e o raciocínio, não tem nenhuma lógica do processo evolutivo da fala e o raciocínio ter evoluído. Se chimpanzés não falam, e se nos tornamos humanos a partir de chimpanzés, não falaríamos. Porque quem foi a primeira mãe que ensinou seu primeiro filho a falar se ela não falava? Se ela teria se tornado humana a partir de um primata. A gente sabe hoje que nós temos que aprender a falar entre até 3, 4, 5 anos. Essa é a idade em que aprendemos a falar. Senão, nunca mais aprenderemos a falar. Não se estabelecem as conexões neurais. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou a falar se ela não teve uma mãe que sabia falar para lhe ensinar a falar? Não faz sentido. Gênesis diz que provavelmente aprendemos a falar com o próprio Deus que vinha à tarde conversar com o homem no jardim do Éden. Então, a ciência também deixa muito clara essa questão. Então, para esse título desse livro, Como e Quando os Primatas se Tornaram Seres Humanos, o livro é muito fácil de escrever. É 2 linhas. A Bíblia e a ciência respondem melhor. Como e quando os primatas se tornaram seres humanos? Como? É impossível. Quando? Nunca. Pronto, o livro está escrito. Como? Impossível. Quando? Nunca. O livro já está escrito. Qualquer coisa além
desse impossível e nunca será péssima ciência e péssima exegese da palavra de Deus. De fato, maldito o homem que confia no homem e na sua ciência com C minúsculo, que tenta nos passar a ideia de que evoluímos de primatas. Absolutamente não. Cristãos não podem financiar um livro que tem esse título, Como e Quando os Primatas se Tornaram Seres Humanos. Por quê? Que a Bíblia responde melhor. A Bíblia deixa claro que fomos feitos prontos à imagem e semelhança de um grande Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.